Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área para a análise mais completa que você vai encontrar aqui na internet. Hoje é da questão número 119, prova do NPPL ano 2023, caderno azul. Essa aqui é polêmica. Essa é a questão mais polêmica de química do NPPL 2023. Você vai entender por que se ficar comigo até o final. O enunciado começa dizendo assim: ácido nítrico é um importante reagente usado no preparo de nitrato de amônio, um fertilizante nitrogenado. Industrialmente, o ácido nítrico é obtido a partir da reação da amônia com gás oxigênio, um processo que ocorre em 3 etapas, todas exotérmicas. Ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui. Todas exotérmicas. Beleza. E mostrou aqui a etapa 1, ó. NH3 reagindo com O2, formando NO e água. Aqui o NO mais O2, formando NO2. NO2 mais água, formando HNO3 e NO. Na primeira etapa, forma-se NO, o qual reage com mais oxigênio, formando NO2, um óxido ácido, que reage com a água, formando HNO3 e NO. O composto NO é, portanto, um subproduto da reação. É importante o seu reaproveitamento, senão ele pode ser liberado para o ambiente, onde reagirá com o oxigênio, formando NO2. Procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto NO. Procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto NO. É o quê? Muito bem, meus caros alunos. Esta questão, vocês vão perceber que ela pode dar algum probleminha. Basicamente, a temática envolvida aqui é cinética química. E dentro da cinética química, nós estudamos os fatores que afetam a velocidade das reações, tá? Dentre as várias coisas que a gente estuda na cinética, estudamos os fatores que afetam a velocidade das reações. A velocidade das reações. Professor, eu queria a resolução mais rápida da questão. Opa, não é aqui o lugar, meu caro aluno. Valeu pela sua presença, deixa o like, obrigado. Porque se você quer só a resposta, aqui não é o local. Aqui eu vou fazer uma análise, nós vamos estudar a questão. É uma experiência totalmente diferente. Nós vamos dissecar a temática envolvida. Vai demorar? Vai, mas vai te trazer muito mais conhecimento, porque essa questão nunca mais se repetirá no Enem. Quais são os fatores que afetam a velocidade das reações? Bom, galera, nós temos aqui alguns. Ó, a superfície de contato entre os reagentes, de uma forma geral, quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Então, quando você tem, por exemplo, um reagente sólido, e ele está triturado, a reação se processa mais rapidamente. Então, quando você queima uma pedra de carvão e pó de carvão, o pó do carvão vai queimar mais rápido, por causa da área de contato, tá? Além da superfície de contato, existe também a questão da temperatura, e a gente lembra que na temperatura, quanto maior a temperatura reacional, mais rápida vai a reação. Então, se aumenta a temperatura, se aumenta o número de colisões eficazes, são as colisões que formam produto, isso torna a reação mais rápida. Nós temos também catalisador. A presença do catalisador deixa a reação mais rápida, porque a função do catalisador é o que, galera? É diminuir a energia de ativação da reação, tornando a passagem do reagente para o produto energeticamente favorável, mais fácil. Então, a adição de catalisador torna a reação mais rápida. Nós podemos dizer também que a concentração dos reagentes afeta a velocidade da reação. Quanto mais concentrados estiverem os reagentes,
mais rápido e mais produto você tende a formar. Então, isso também afeta diretamente a velocidade das reações. Existe também a questão da pressão, mas que pressão equivale à concentração, tá, gente? Porque quando você aumenta a pressão de uma reação em fase gasosa, inevitavelmente, por compressão, você estará aumentando a concentração dos reagentes. De qualquer forma, reações que ocorrem em fase gasosa, quanto maior a pressão, maior é a velocidade. Quando a gente faz a análise das alternativas, a letra A fala que nós devemos, lembrando que toda a questão, todas as alternativas é aumentar alguma coisa. Então, aumentar a pressão de oxigênio na etapa 1. Quando a gente fala pressão do oxigênio, a gente está falando de pressão parcial, é algo que equivale à concentração, tá, gente? A pressão parcial de um gás é equivalente à sua concentração. Quanto mais daquele gás você tem no meio reacional, maior é a pressão parcial dele, maior é a concentração dele. Então, quando você aumenta a pressão de oxigênio na etapa 1, você está aumentando a concentração do oxigênio. Ao aumentar a concentração do oxigênio, que é um reagente, aumento da concentração dos reagentes. Lembra que eu falei para vocês? Quanto maior é a concentração dos reagentes, mais rápido e mais produto eu formo. Então, se nós aumentarmos a concentração do oxigênio, nós formaremos mais NO, porque NO é um produto da primeira etapa, tá? Quanto mais oxigênio você tiver, mais NO você forma. Quanto mais NH3 você tiver, mais NO você vai formar. Então, se eu vou formar mais NO, a letra A não poderia ser uma alternativa, porque eu quero diminuir a quantidade formada do subproduto NO. Letra B, aumentar a concentração do NO2 na etapa 3? Bom, o NO2, meus queridos, mais uma vez, ele é um reagente. Quando você aumenta a concentração do NO2, que é um reagente, você vai inevitavelmente aumentar a quantidade de produto formado. Lembra sempre, quanto mais reagente tiver, mais produto você vai formar. Então, se você aumentar a concentração do NO2, que é reagente, você vai formar mais NO. Formou NO é o que nós não queremos. Nós queremos diminuir a quantidade de NO formada. Letra C. Aumentar a quantidade de amônia na etapa 1. Bom, é aquilo que eu falei para vocês há pouco. Amônia é um reagente. Aumentou a quantidade de amônia, você vai aumentar a quantidade de produto formado na reação. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a quantidade de produto que você vai formar. Nós não queremos formar muito NO. Então, a letra C, por conta disso, estaria errado. Chegamos nas duas alternativas onde moraria o problema desta questão. Quantidade de oxigênio na etapa 2. Bom, aqui vejam. Quantidade de oxigênio na etapa 2. Aumentar a quantidade de oxigênio. Vamos raciocinar assim, Quanto mais você aumentar a quantidade de oxigênio, mais NO2 você vai formar, certo? Só que para formar o NO2, você precisa consumir um NO. Então, a lógica é, quando eu aumento a quantidade de oxigênio na etapa 2, eu vou tornar essa reação mais rápida. E esta reação mais rápida consome mais NO. Quanto mais rápida ela tiver, mais NO eu vou consumir. E consumir NO acaba por diminuir a concentração dele. Faz sentido isso, galera? Então quer dizer que a alternativa correta, de fato, é a letra D, mas se acalme que ainda não acabou, não. Quanto mais oxigênio você tiver, mais NO você vai consumir. É como se, por exemplo, você imaginasse um cara trabalhando numa chapa fazendo misto. Aqui em Manaus a gente chama de misto, né? O X é meio puxado aqui, o S é meio puxado. Então, aqui em Manaus a gente chama de misto, que é aquele sandubinha, galera, que tem dois pães de forma, aí tem um presunto e outro pão de forma aqui, beleza? Como é que chama aí na sua cidade esse sanduíche, tá? E não tem queijo porque o queijo está caro, tá? Esse aqui é um misto pobre, gente. Então, 2 fatias de pão e um presunto. O chapeiro, ele só sabe fazer misto. E ele sempre monta os mistos na proporção. 2 pães, um presunto, 2 pães e um presunto. Eu te pergunto o seguinte.
Se eu coloco mais pão lá para o chapeiro, você concorda comigo que eu vou aumentar a quantidade de presunto consumido? Eu posso não aumentar a quantidade de presunto. Mas se eu coloquei mais pão, sempre considerando que vai ter pão e presunto suficiente, se eu coloquei mais pão, o chapeiro vai pensar o seguinte: pô, esse cara colocou mais pão, ele quer que eu faça mais misto, vou fazer mais misto. E para ele fazer misto, ele consome presunto. Aqui é a mesma lógica, ó. Você colocou pão, tá aqui o presunto. Aí, resultado, se colocou pão, tem que consumir presunto também. E aí, consumiu presunto, a quantidade de presunto vai cair mais rapidamente. Por isso que aumentar a quantidade de oxigênio na etapa 2 irá consumir mais NO e fará com que a concentração dele diminua. Agora, por que não é a letra E, professor? Eu marquei a letra E, prof, nessa questão. Aumentar a temperatura dos reagentes na etapa 1. Olha só, deixa eu dar um limpo aqui, porque isso aqui merece um limpo. Eu vou até abrir espaço aqui, ó, no meu borrachão virtual para mostrar para vocês aqui a paradinha, tá? É o seguinte, galera. Essa letra E, o que ela está dizendo aí para a gente? Ele falou que todas as reações são exotérmicas, todas. Então, essa primeira reação ela é exotérmica, a segunda ela é exotérmica, a terceira ela é exotérmica. Aí, muito provavelmente, você, que é um querido aluno meu estudioso, você pensou assim: professor, por exemplo, aqui a gente pegar a primeira reação, ela é exotérmica. O senhor me ensinou nas aulas de equilíbrio químico que ela é isotérmica no sentido direto, certo? Então, se ela é exotérmica no sentido direto, prof, ela é endotérmica no sentido inverso, não é verdade? Sim. Professor, e aumentar a temperatura não favorece a reação endotérmica? Sim. Aí, prof, o equilíbrio iria deslocar para a esquerda. Deslocando para a esquerda, eu vou consumir mais o NO. Consumir o NO irá diminuir a quantidade de NO, então a letra E é a resposta, professor. Muito bem, meu caro aluno. Deixa eu te falar algumas coisas aqui, alguns motivos para te fazer não marcar a letra E, tá? Primeiro, olhem para essas setas. Isso aqui não são reações de equilíbrio. Porque se fossem para ser de equilíbrio, o Enem teria feito isso aqui, ó. Pá, pá. Beleza? A seta do vai e volta, a dupla seta de meia ponta, que é o símbolo universal dos equilíbrios químicos. Então, eu entendo que esta reação ela não pode ocorrer em sentido contrário, portanto, não é um equilíbrio químico. Esse aqui seria o primeiro ponto, primeiro motivo, tá? Segundo, mesmo considerando essa possibilidade de ser um equilíbrio químico, a gente percebe, por exemplo, aqui, que ele falou na letra E, temperatura dos reagentes na etapa 1. Você deve aumentar a temperatura dos reagentes. Mas, galera, peraí, eu não sei se eu estou errado. Mas você está vendo aqui, ó, gás, 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 o único produto que é líquido é água. Mas até esse produto aqui é gasoso. Você acha que tem como a gente aumentar a temperatura só de um lado da reação? Tipo, isso ao meu ver não faria sentido, né? Porque tá todo mundo no mesmo recipiente. Então, quando você aumentar a temperatura, você vai aumentar a temperatura dos reagentes e do produto que vai ser formado, né? Então, na minha cabeça não faria sentido. Ah, professor, mas a reação vai liberar calor. Eu sei, vai liberar calor, mas tipo, vai dar tempo de fazer essa troca térmica? Não sabemos, tá? Mas isso seria um ponto aqui, né? Aumentar a temperatura dos reagentes, somente dos reagentes, enfim. Mas isso é discutível também. Outro ponto aqui que eu quero falar para vocês, ó. O composto NO é um subproduto da reação. O problema é que ele é subproduto da primeira e da última, galera, reação, tá bom? E aí ele diz, ó, é importante o seu reaproveitamento, senão ele pode ser liberado para o ambiente onde reagirá com oxigênio formando NO2. Onde é que está esse problema que ele acabou de falar, galera? Porque a princípio a gente pode entender que isso é um problema, né? É importante o seu reaproveitamento. Por que tem que reaproveitar? Porque se ele for liberado para o ambiente, ele reage com oxigênio formando NO.
Então ele meio que está narrando a segunda reação, ó. O NO, ele reage com oxigênio formando NO2. Isso é um problema. Então, considerando que o problema esteja na etapa 2, que foi mencionada aqui no texto, a etapa 1 não teria nenhuma relação com relação a isso, né? A temperatura 1 não teria uma relação direta com essa questão, tá? Então, assim, galera, vocês viram que eu dei vários motivos, uns mais convincentes, outros menos convincentes, para que a gente não marque a letra E. Mas, na minha opinião, o motivo mais convincente é o fato de não serem setas de equilíbrio. Só aí já derrubaria qualquer outro tipo de argumento. Os outros que eu coloquei aqui, os outros motivos, vocês podem argumentar e até com razão, tranquilo, tá? Mas assim, esse de não ser a seta de equilíbrio não tem, porque tipo, é isso que está sendo mostrado aqui. E assim, galera, vocês que fazem muitas questões do Enem sabem que muitas vezes uma questão ela tem duas alternativas que tipo uma está mais certa que a outra e tu marca aquela e acaba acertando a questão. Então, poderíamos dizer que seria um caso aqui. Mas ficou confusa essa questão para vocês, galera? O que vocês acharam? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu fui aqui pisando em ovos devagarinho, para mostrar para vocês qual seria a ideia e a lógica dessa questão, que, na minha opinião, uma das questões mais difíceis de química aqui da prova do ENEM-PPL de 2023. Mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua aqui nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui contando com seu like, meu caro aluno. Volto muito em breve para o nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá. Valeu!